Vamos lá, dando continuidade, tá? Vamos marcar aquilo que a gente já encontrou. Eu resolvi o nó A, então eu tenho este elemento, eu tenho este elemento conhecido, eu tenho este elemento conhecido e este elemento conhecido. Então eu vou para o nó C. Perfeito? Por quê? Porque no nó C eu conheço esses dois termos, esses dois elementos, perfeito? E eu tenho desconhecido dois elementos. Então eu tenho no máximo dois elementos desconhecidos, eu consigo resolver este nó aqui. Tá? Diferente do nó D, eu vou ter conhecido somente este elemento e eu vou ter três elementos desconhecidos, então eu não consigo resolver. Perfeito? Então tá. Vamos pegar o diagrama de corpo livre do ponto C. Eu vou ter o F CB, né, que nós já calculamos, perdão, tá errado aqui, tá? Então eu tenho o FCB que eu já conheço, eu tenho o FCA que eu já conheço também, eu tenho o FCE que eu quero determinar e eu tenho o FCD que eu também quero determinar, ok? Então, substituindo pelos valores, eu tenho agora 2,48, tá certo? Que é o elemento BC, e o 5,76, que é o elemento AC. Perfeito? Então tá, vamos lá. Agora, para eu fazer a decomposição desta equação, eu preciso achar este ângulo aqui que eu chamei de gama, ok? Este ângulo gama aqui eu preciso determinar, certo? Este ângulo gama aqui na nossa estrutura, ele está aqui. Este daqui é o ângulo gama, ok? Então, eu traçando uma reta, né, perpendicular aqui a esse elemento no ponto C, eu sei que este ângulo aqui vai ser o nosso ângulo beta que nós já conhecemos. Perfeito? Então tá. Então eu tenho aqui o meu triângulozinho, eu tenho o ângulo gama que eu quero determinar, perfeito? E eu quero achar, então, para eu achar o ângulo gama, o seno e cosseno do ângulo gama, eu preciso achar esta altura que eu chamei de altura H2. E para achar esta altura H2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer através de semelhança de triângulos. Perfeito? Então, eu vou fazer que 12, tá? Eu tenho aqui, ó, 9, e eu tenho aqui 3, certo? Então, 9 mais 3, eu tenho aqui este lado do meu triângulo retângulo agora, este triângulo retângulo aqui, perfeito? Ele tem 12. 12 está para 18, que é esse triângulo retângulo grande aqui total. Tá? Então, 12 está para 18, assim como o H2 que eu quero determinar está para 7,5. Perfeito? Resolvendo isso daí, eu acho que H2 igual a 5 metros. Beleza? Agora, sabendo o H2, eu consigo também achar a distância CD aqui. Tudo bem? Então eu tenho um triângulo retângulo aqui. Eu sei o H2 vale 5. Eu sei que este pedacinho aqui, ele vale 3, tá? Então eu aplicando Pitágoras, eu chego que o valor de CD é igual a 5,83. Conhecendo 5,83, conhecendo H2, né? Eu consigo falar que o seno de gama vai ser o 5, ó, o gama é aqui, seno de gama, cateto oposto, que é igual a 5, dividido pela hipotenusa, que é igual a 5,83, igual a 0,86. E o que o cosseno de gama vai ser o cateto adjacente igual a 3, dividido pela hipotenusa, que é 5,83. Eu sei, então, fazendo essa conta, que o cosseno gama vai ser 0,51 e o seno gama vai ser 0,86. Vamos lá. Então, agora eu tenho tudo necessário para eu aplicar a condição de equilíbrio.
Eu vou falar que a somatória de todas as forças em x é igual a zero. Quais são as forças em x? Eu tenho agora, e a somatória de todas as forças em y é igual a zero. Em x, eu tenho menos 5,76, tá certo? Negativos. Menos, ele está indo do sentido da direita para a esquerda, então ele é negativo, ok? Mais 2,48 multiplicado pelo seno beta. Por que seno beta? Porque o ângulo é aqui, o beta é este ângulo aqui. Perfeito? Então, ele está no cateto oposto. Se ele é o cateto oposto, ele vai ser o seno de beta. Perfeito? Mais FC, o FC está aqui, perfeito? Multiplicado pelo cosseno gama agora. Cosseno. Por que o cosseno? Porque ele está aqui, ó, ele está no cateto adjacente. Então, ele vai ser o cosseno de gama. Tudo bem? Mais FCE é igual a zero. Certo? Então, desenvolvendo esta equação, nós vamos ter duas incógnitas numa equação só. Eu não vou conseguir resolver. Perfeito? Aí eu vou partir para condição de equilíbrio no eixo y. Eu vou ter menos 2,48. Agora sim, o cosseno, tá certo? Porque ele é o cateto adjacente cosseno beta, certo? Mais FCE, agora ele vai estar o cateto oposto, certo? Então, ele vai ser o seno de gama. Só que agora, percebam que eu tenho uma incógnita, né, nesta mesma equação, porque eu consigo achar o cosseno beta, a gente já calculou o cosseno beta. Ok? Então, eu substituindo o cosseno beta por 0,64, resolvendo essa equação, ficou fácil que o FCD é igual a 1,85. Então, agora eu consigo substituir o FCD aqui. Certo? Então, substituindo o FCD, eu consigo, resolvendo os cálculos, né? Fazendo os cálculos direitinho, eu chego que o FCE é igual a 2,91 kN. Beleza, turma? Agora a gente já sabe. Vamos lá, vamos anotar aquilo que a gente já sabe. A gente já sabe. A gente resolveu o nó A, então a gente calculou isso daqui. Nós fomos pro nó A, isso daqui. Nós fomos pro nó B, então a gente resolveu isso daqui. E nós fomos pro nó C e resolvemos isto daqui. Ok? Então, agora tanto faz o nó que eu escolher, né? Porque cada um vai ter somente dois elementos desconhecidos, tá? Mas eu vou para o nó E, tá certo? Porque eu entendo que seja mais simples, ok? Vamos lá. Montando o diagrama de corpo livre. Então, eu conheço já a reação de apoio em E, eu conheço a força que está sendo aplicada no elemento EC, ok? E eu preciso, então, descobrir o elemento, a força que está sendo aplicada no elemento EF e a força que está sendo aplicada no elemento ED. Tudo bem? Turma, novamente, relembrando, eu estou chutando a direção, o sentido aqui. Beleza? Estou chutando, óbvio, com critério, né? Por que critério? Eu sei que uma força está subindo, então, para anular, eu preciso ter forças descendo, ok? Por isso que eu estou chutando dessa forma. E eu sei aqui também que eu tenho uma força que está indo da direita para a esquerda. Para eu anular esta força, eu preciso ter necessariamente uma força vindo da esquerda e indo para a direita. Tudo bem? Então, eu já tenho os elementos aqui, eu já sei a força externa de 3,6 kN, certo? Eu já sei o elemento, eu esqueci o EC, que é igual a 2,91, perfeito? E eu tenho agora os elementos que eu desejo conhecer. A força que está sendo aplicada nos elementos que eu quero conhecer. Aplico a condição de equilíbrio. Então, eu falo que a somatória de todas as forças em x é igual a zero, sendo que eu só tenho
duas forças que estão sendo aplicadas no eixo X, certo? Eu tenho o 2,91 e eu tenho o FDE multiplicado pelo seno beta. Perfeito? Então, isso daqui eu consigo chegar rapidamente no valor de FED, que é igual a 3,78. Ok? Então, sabendo 3,78, agora eu aplico a condição de equilíbrio na força, não, no eixo Y, tá certo? Então, eu vou ter 3,6 positivo, porque ele é para cima, menos FEF, menos FED vezes o cosseno beta, certo? Então, só relembrando, seno beta, cosseno beta, nós calculamos lá atrás, ok? Então, substituindo os valores aqui, eu chego na conclusão que a força que está sendo aplicada no elemento EF é igual a 1,19. Vamos lá, dando continuidade. Então, eu já conheço estes elementos aqui, ok? Conheço estes elementos aqui. O que elemento que falta? Falta o elemento DE agora, né? Falta só este elemento aqui. Então, para achar este elemento, eu venho aqui para o NOF e vou montar o diagrama de corpo livre. Perfeito? Então, eu já conheço o valor de FCE e eu quero descobrir o valor de FCD, ok? Então, eu tenho que o FCE é igual a 1,2 kN. Nós calculamos o valor de FCE igual a 1,2 kN. Opa, pera lá. Então, eu tenho esta força é igual a esta força, ok? Significa o quê? Que eu vou anular esta força. Então, a conclusão que eu chego é que a força FCE vai ser igual a zero. Como assim? Não entendi. Simples. Se eu fizer a decomposição da força aqui, eu teria uma força FCD no eixo X e eu teria uma força FCD no eixo Y. Se eu fizer a somatória de todas as forças em F em Y é igual a zero, eu já tenho que FCE menos a força de 1,2 igual a zero. Então, esta força aqui vai ser igual a zero. E se eu levar em consideração o eixo X, eu só tenho uma força. Então, esta força vai ser igual a zero. Então, a conclusão é que FCD é igual a zero. Tudo bem? Então, desta forma, a gente finaliza a resolução deste exercício.